O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos sírios ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os sírios são livres, mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Santo Evangelho anunciado, sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Paróquia Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, especialmente os que estão vindo pela primeira vez. E vós que estáis em casa nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, através da internet, da Rede Mundial de Computadores. Para toda a Amazônia Legal e o mundo. Caríssimos, esta semana nós estamos iniciando como primeira leitura, nós vamos ter como primeira leitura a cada dia desta semana, praticamente todos os dias, nós vamos ter trechos retirados do livro do profeta Ezequiel, do comecinho do livro do profeta. Então o profeta Ezequiel, cujo nome em hebraico significa o poder de Deus, ou a força de Deus, ou se nós quisermos uma tradução mais livre para o português, o Senhor é a força, o Senhor é o poder. E o profeta recorda isto aos israelitas, o povo da antiga aliança, que por se afastarem da fé dos pais, da aliança que foi feita com o povo por Moisés lá no Sinai, por se afastar dos mandamentos da lei de Deus, levaram a nação à ruína total, a perda de tudo, perderam tudo, o país, a cidade santa, o templo, e foram levados, os que sobreviveram à guerra, foram levados para o exílio da Babilônia. Isso é a apostasia, viu? O que é a apostasia? É o afastamento da fé, é o afastamento da lei de Deus. E hoje nós comemoramos um grande santo, São Domingos de Gusmão, que foi um grande defensor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, numa época em que apareceram seitas que apostataram da fé dos apóstolos, da fé da Santa Igreja, levando multidões ao erro e ao abandono da religião e dos mandamentos da lei de Deus, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Domingos foi um grande pregador do Evangelho, defensor da Igreja, contra as seitas que estavam pululando lá no sul da França, no nordeste da Itália. Ele criou a Ordem dos Pregadores para levar o Evangelho de Jesus Cristo, e com a sua ação, pela oração
e pela pregação da palavra de Deus, ele recuperou multidões que haviam apostatado, isto é, se afastado da lei de Deus. Porque quando nós nos afastamos da fé, já dizia Santa Joana d'Arc, viu? Lembre-se, a fé é a nossa força. Se nós perdemos a fé, perdemos a força. Então nós não podemos, como cristãos, nos afastar dos ensinamentos de Jesus e da igreja. Nós não podemos nos afastar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Ezequiel nos lembra isso, que Deus é o poder e não tem outro na face da terra. E nós, como cristãos, somos chamados, embora estrangeiros aqui no mundo, Jesus disse, vós não sois do mundo, mas nós estamos no mundo para salvar o mundo da sua loucura autodestrutiva, porque Jesus disse, eu vim para salvar o mundo e não para condená-lo. A primeira vinda. Na segunda vinda, gloriosa, o Senhor virá para o julgamento. Enquanto o Senhor não vem para o julgamento, a missão de salvar o mundo continua através da igreja. Sim, porque Jesus, alguém poderia dizer, mas não é só Jesus que salva? É verdade, é só Jesus que salva. Mas ele não quis salvar sozinho, tanto que ele formou a igreja. A igreja para ser a sua boca, os seus olhos, os seus pés, as suas mãos e os seus pés na obra da salvação do mundo. Por isso que ele nos associou através do sacramento do batismo ao seu próprio corpo. Nós somos membros vivos do corpo de Cristo. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Não podemos nos afastar da igreja de modo algum. Não podemos dar ouvidos aos falsos pregadores que trazem a cisânia e a divisão. Por que a igreja perdura pelos séculos? Porque se mantém unida no ensinamento dos apóstolos. Nós devemos procurar viver o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida e levá-la para o mundo. Por isso que o profeta Ezequiel, ele proclama o juízo de Deus contra os apóstatas, contra aqueles que se afastam da fé, tanto os indivíduos como as coletividades, as nações. Tanto é que a sua profecia atinge não só Israel e Jerusalém, mas as 7 nações vizinhas destes, que por conviverem com os israelitas, deveriam ter aderido também à aliança e não o fizeram. Preferiram continuar no seu paganismo autodestrutivo. A segunda missão do profeta é conservar a fé do resto fiel. Aqueles que mantiveram-se fiéis à aliança, mesmo sendo um pequeno grupo, que vão para o exílio, que veem aquela desgraça toda acontecer, mas que não se afasta do Senhor. O salmista diz, mesmo que falte o alimento nos celeiros e os bois e as vacas nos pastos, nós nos manteremos fiéis ao Senhor. E a terceira missão do profeta Ezequiel, lembrar a cada um a sua responsabilidade no cumprimento da lei de Deus. Todos e cada um de nós. Por isso que cada geração tem que ser evangelizada, catequizada, ensinada. Nós não podemos nos eximir da nossa missão de evangelizar os nossos filhos, viu? Não, quando crescer ele decide. Isso não é coisa de pai e mãe cristã. Porque ninguém deixa seu filho fazer 18 anos para colocar ele na escola. Ninguém deixa seu filho fazer 18 anos para dar a primeira vacina. Desde pequenininho, desde o ventre, nós devemos evangelizar e catequizar as nossas crianças. E nós devemos levar os alunos do Evangelho para o mundo. Nós vimos no Evangelho de hoje que os cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro, ei, o teu mestre paga o imposto do templo? Pedro, que agia impensadamente muitas vezes, como nós, em vez de consultar Jesus, disse, não, ele paga sim, ele paga sim.
Ah, que bom, né? Quando ele chegou em casa, Jesus nem deixou ele conversar, né? Foi logo dizendo: Pedro, a quem os filhos devem pagar o imposto? Quem que deve pagar o imposto? Os reis cobram de quem o imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? Porque na antiguidade, uma nação conquistava outra, o que acontecia? Por exemplo, se o Brasil conquistasse a Argentina amanhã, então o governo do Brasil isentaria a nós brasileiros de impostos e cobraria todos os impostos dos argentinos. Eles iam trabalhar para nos manter. Tá vendo? Escravidão, não é? Isso era a prática nos milênios passados. Tá vendo? Então, Jesus pergunta, conforme o contexto da época. E Pedro vai dizer: dos estranhos, dos estrangeiros. Então, eu sou o filho de Deus. Jesus podia dizer, né? Eu sou o filho de Deus. Meu pai, o templo é a casa do meu pai. Logo, eu não preciso pagar imposto na minha casa. Jesus faz isso? Não. Jesus toma uma atitude humilde. Para que eles não se escandalizem, vai lá no rio, pega o primeiro peixe e tira a moeda para pagar o imposto por mim e por ti. Olha como Jesus é bom, viu? Pagou o imposto por ele e por Pedro. Que maravilha, né? Isso aqui é amigo. Nem deixou Pedro dizer nada. Então isso nós temos um ensinamento para nós hoje. Primeiro, o mundo não nos aceita como cidadãos, como filhos de Deus. Então eles não nos consideram. Então você tem que pagar, viu? Não vem com essa história que você é filho de Deus não para cá, viu? Nós não temos esse negócio de Deus não, é a nossa lei. É assim que eles agem em relação a nós. Contudo, como nós estamos no mundo para salvar da sua loucura autodestrutiva, nós devemos, sim, pagar os impostos devidos e cumprir as leis, como bons cidadãos. Contudo, nós temos o direito, exatamente porque pagamos os impostos deles e cumprimos as leis deles, naquilo que não contraria a lei de Deus, nós temos o direito, sim, de exigir deles que mudem essas leis injustas. E temos o direito de, que se alguém impõe uma lei que contraria a lei de Deus, lutar pela mudança, denunciar, dizer: olha, vocês votaram isso aí, vocês colocaram isso aí, mas está errado, porque isso atenta contra a lei de Deus. Aprendamos uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs: qualquer governo que promova leis que contrariam os mandamentos divinos não passa de mera e simples tirania. Mas, padre, foram democraticamente eleitos. É tirania democrática. E o povo de Deus tem direito a se rebelar contra a tirania. Já nos dizia, já nos ensina Santo Tomás de Aquino. Então nós temos o direito e o dever de levantar a voz e dizer: ei, essa lei aí contraria a lei de Deus, não pode ser aprovada. E se eles aprovarem, nós devemos lutar para mudá-la. Ah, mas botaram na Constituição. Então a gente faz uma emenda à Constituição. Pronto. Está vendo? E isso. A gente junta as assinaturas que forem necessárias, faz o projeto, leva e vota. Pronto. Entendeu? Mas, padre, eu não quero me envolver. Eu quero ficar quietinho no meu canto. Gente, aprenda uma coisa. O cristão calado incomoda. Não é à toa que todas as tiranias, quando se depararam conosco, com a igreja, com o cristianismo, tentaram nos eliminar, tentaram nos calar. Eu poderia passar a noite inteira aqui dando uma lista para vocês. Nós vamos começar pelos mais recentes, do século XX. Os nazistas, os comunistas. Se vocês quiserem uma coisa mais para trás, os tão badalados iluministas.
Viu? Né? Eles têm um título. Nós somos a luz da razão. E inventaram a guilhotina e provocaram a morte de 1 milhão de pessoas. Isso antes da existência de metralhadora e de outras armas mais letais, viu? Então, minha gente, nós somos a boca, os olhos, a boca, os ouvidos, os pés e as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nós que temos que gritar o stop. Um escritor alemão, Bertolt Brecht, escreveu o seguinte. Ele escreveu o seguinte poema, quando ele estava na época, a Alemanha estava sob o controle dos nazistas. Primeiro eles vieram e buscaram os comunistas. Eu não era comunista, não disse nada. Aí eles vieram e pegaram os judeus. Eu não era judeu, não disse nada. Aí eles vieram e pegaram os católicos. Eu não era católico e não disse nada. Aí eles vieram e me pegaram. E não havia mais ninguém para dizer nada. Meus irmãos e minhas irmãs, um grito salva a boiada. E quem tem que dar o grito de stop para os maus somos nós, os cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.